A partir de agora você vai ouvir o programa informativo da Coogamai, Cooperativa de Garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada. Notícias e informações da cooperativa e do setor mineral. Informações técnicas com o engenheiro de Minas, Anderson Oliveira da Silva. Bom dia, ouvintes da rádio, em especial os associados da Coogamai. Novamente venho a falar sobre a situação dos trabalhos com a pólvora mecânica ou artifício pirotécnico, conforme o Exército classificou esse nosso produto. Como já venho falando há algum tempo, a situação de trabalho com esse material é de extrema importância e extrema responsabilidade de quem está operando. Atualmente são exigidos no mínimo 2 garimpeiros habilitados com carta blaster, sendo que eles são os responsáveis pelo uso, manuseio e armazenagem desse material. Então é de suma importância, pessoal, a gente ter um cuidado muito apurado frente às atividades com esse material. Desde a sua fabricação, ou seja, a mistura do carvão vegetal moído com salita e fertilizante moído, na preparação desse produto, desde o resguardo dele nos paióis, pois sabemos que é exigido por vários órgãos de fiscalização, sejam eles FEPAM, ANM, Polícia e Exército, que o garimpo tenha um paiol para a armazenagem desse produto. Então, após a sua fabricação, esse produto tem que ser resguardado no paiol de cada garimpo para o posterior uso. Então, o cuidado nessa armazenagem é essencial, em locais isolados, sem energia elétrica, para assegurar que não irá ocorrer nenhum acionamento acidental. Nas proximidades desse produto, terminantemente proibido qualquer utensílio que produza faísca ou fagulha. Então nem se fala então, pessoal, em fumar próximo a esse produto, seja na hora da fabricação, seja na hora da armazenagem, seja na hora do uso ou manuseio. É proibido qualquer situação que produza faísca ou fagulha, que dirá então situações que tenham fogo agregado. Esse material tem que ser resguardado então nos paióis para a futura utilização deles. O que é indicado é se pegar uma quantidade X estipulada pelo responsável, pelo blaster, que será utilizado nos desmontes dentro das galerias. Se coloca esse material num recipiente plástico, um balde, algum recipiente plástico, se leva até as frentes de trabalho, se utiliza esse material no carregamento com o devido cuidado, sempre o blaster orientando esse serviço. O serviço com a pólvora, ele tem que ser sempre em duplas, nunca ninguém sozinho na situação de acionamento, de detonação, sempre em duplas. Isso é outra exigência que a gente já refrisou algumas vezes, que o trabalho na detonação nunca pode ser feito sozinho, sempre em duplas. No momento que se vê uma situação que sobrou esse produto, depois de um término de turno ou um término de dia de trabalho, esse produto é extremamente proibido ficar armazenado dentro das galerias. Então esse produto tem que ser retornado para dentro dos paióis. Se levou uma quantidade X do produto, da pólvora mecânica, do artifício pirotécnico para dentro da galeria e esse produto sobrou, restou, não foi utilizado todo, esse produto terá que vir obrigatoriamente para o paiol novamente, para depois no próximo dia ser pego novamente e ser utilizado. A pólvora mecânica não pode ser armazenada dentro das galerias. O cuidado no acionamento, o acionamento ele tem que ser um furo por vez, no garimpeiro não estando sozinho, no mínimo em duplas. Guardar uma distância segura da frente que está sendo detonada. Em galerias perpendiculares ou paralelas a que está sendo detonada. Uma distância aí próxima a 50 metros. Para garantir então que nenhum pedaço de rocha
venha ricocheteando ou venha direto a atingir qualquer pessoa que esteja no local, sinalizando o local que vai ser detonado, né, avisando os seus parceiros de garimpo que está sendo detonado nessa frente de trabalho. Então é muito importante isso, pessoal, é muito importante a gente ter essa consciência que o trabalho que estamos realizando não é um trabalho qualquer, não é um trabalho corriqueiro, é um trabalho de extração mineral que está sendo utilizado um produto para desagregar uma rocha, desmontar uma rocha. E esse produto é uma pólvora, é um artifício pirotécnico que causa deslocamento de maciço. Pode causar, é um tipo de uma explosão, na verdade. Então não é nenhum tipo de brincadeira, isso é muito importante a gente frisar. É um trabalho sério, é um trabalho de risco, é um trabalho que tem que ter atenção. Então é muito importante a gente ter esse pensamento de responsabilidade, segurança e atenção. Situações diferentes dessa, observadas no garimpo, em momentos de incursões da cooperativa, serão notificados e autuados. Fora a situação de fiscalizações externas da cooperativa, que aí o problema pode ser muito maior para o garimpo. Pessoal, esse é o nosso trabalho, é de orientar vocês, é de manifestar nossa preocupação, o nosso zelo pela atividade, porque uma pequena coisa pode acarretar numa situação muito maior e muito prejudicial para todos os garimpos, não só para todos os garimpos. Então a nossa preocupação é essa, é passar esses cuidados relativos principalmente ao trabalho com a pólvora, desde a sua fabricação, desde o seu uso e manuseio, desde a sua armazenagem. Então é muito importante a gente ter esse contexto de segurança e responsabilidade no que estamos fazendo. Esse é um trabalho, como eu sempre falei para vocês, o trabalho no garimpo, o trabalho na mineração, é um trabalho que existe um risco atrelado, existe um nível de possibilidades de acidente alto, caso não detemos uma atenção, um zelo especial para esse tipo de trabalho. Então, pessoal, é muito importante, eu estou refrisando isso vários programas para vocês, dessa nossa preocupação, principalmente um trabalho com a pólvora mecânica. A situação de não trabalhar sozinho lá dentro, a situação de detonar um tiro por vez, a situação de aguardar um tempo de retorno caso o tiro falhado, próximo a 30 minutos. Na verdade, em tiro falhado, o ideal seria abandonar a frente de trabalho para o próximo turno. Então, falhou o tiro de manhã, então, falhou o tiro, vou voltar para a frente de trabalho só na parte da tarde, para assegurar cada vez mais a saúde, a segurança do trabalhador. A última coisa que queremos, tanto nós quanto cooperativa, quanto associado, quanto garimpeiro, é que o trabalhador sofra algum acidente e esteja à mercê de alguma situação de alto risco, que isso traz danos irreversíveis muitas vezes. Então, pessoal, eu quero que isso cada vez entre mais na cabeça de cada um, da responsabilidade, da importância que temos que ter com esse tipo de trabalho, o zelo que temos que ter com esse tipo de atividade, porque essa situação reflete para todo mundo. Qualquer acidente que ocorra no garimpo, além da pessoa que acabou se acidentando, a família sofre, todo mundo que está ao seu redor sofre, e indiretamente toda uma sociedade, uma entidade pode também vir a sofrer. Então não é isso que queremos de maneira nenhuma. Nosso trabalho sempre é de tentar dar condições legais para a atividade ocorrer, só que a gente tem que ter a contrapartida do associado, do proprietário de garimpo, também caminhar no mesmo sentido, pois se não todos caminharmos no mesmo sentido, os procedimentos de trabalho, as atividades vão sofrer penas severas. Então, pessoal, eu quero que vocês guardem essa mensagem. Eu não quero me tornar repetitivo contra as orientações, mas
julgamos que esse procedimento é o procedimento mais arriscado dentro do garimpo. Por isso, se faz valer toda essa nova investida de informações, de orientações para os associados, para os proprietários de garimpo. Então, eu quero deixar essa mensagem de cuidado, de atenção, de zelo com o trabalho junto à pólvora mecânica. Não trabalhar sozinho, trabalhar em dupla, acionar apenas um tiro por vez, um furo por vez, retorno para furos falhados de 30 minutos ou no próximo turno, que é dessa maneira diminuímos sensivelmente os riscos de acidente. Salvo outras situações de uso de equipamentos de proteção individual, que é extremamente necessário, capacete, máscara, bota. Os equipamentos de proteção coletiva, que chamamos, que é a ventilação de mina sempre ligada, né? Os exaustores ligando, funcionando, mandando ar limpo para o centro de trabalho, a perfuração a úmido, a instalação elétrica dentro de eletrodutos, de maneira a proteger contra choques, situação de iluminamento dentro das galerias também, sem pontos cegos ou pontos escuros, placas de sinalização, principalmente de saída, placas refletivas. Então, todos esses procedimentos aí nos auxiliam para a diminuição dos riscos dentro da atividade garimpeira. Um correto manuseio com os equipamentos dentro do garimpo, sejam as carretinhas, carretões, bobcats, mini carregadeiras de velocidades a contento, né? Então não correr dentro das galerias, né? Sinalizações, né? Então tudo isso é muito importante a gente prestar atenção para a diminuição dos riscos relacionados ao trabalho no garimpo. Seguidos são feitas incursões nos garimpos, né, para a gente ir orientando, notificando, fiscalizando e apontando todas as situações para os associados. Contudo, como eu falei anteriormente, nada adianta nós fazermos isso quanto a entidade e o associado, o proprietário do garimpo, não se comprometer a cumprir e realmente realizar o que estamos indicando. Porque, na verdade, isso que a gente pede nada mais é do que estar regular com todos os licenciamentos que detemos, mas principalmente zelar pela saúde e segurança do trabalhador garimpeiro. Principalmente esse é o nosso objetivo, é que trabalhe de modo seguro, com riscos mínimos de acidente. Tá ok, pessoal? Então eu deixo aqui essa mensagem muito importante, mensagem para a gente refletir. Eu quero agradecer também os associados que sempre estão presentes com a gente, sempre estão atentos quanto a essa situação e que esses também auxiliem a difundir essas mensagens para que isso se torne uma prática comum em todos os garimpos e que não venham, que futuramente não sejamos penalizados por algumas situações. Então deixo aqui meu abraço, meu agradecimento a todos e até o próximo informativo. Muito obrigado. No programa da COOGAMAI, a palavra do presidente Isaldir Antunes Ganzerla. Bom dia aos nossos ouvintes. De uma maneira muito especial, quero cumprimentar e saudar os nossos associados, aos garimpeiros que trabalham no dia a dia nos garimpos, levando a mensagem da Cooperativa de Garimpeiros, sempre uma mensagem positiva, uma mensagem de alento, de apoio, mas também de orientação, onde fica bem claro os direitos, mas também as obrigações, os deveres dos garimpos, dos donos de garimpo, dos proprietários e dos garimpeiros também. Nós estamos lidando com uma atividade muito complexa. Temos vários órgãos, tanto estadual como federal, fiscalizando e cobrando normas e normativas já estabelecidas em lei. O pessoal tem uma ideia do como é que era o garimpo antigamente, mas nada disso hoje é possível conciliar com a nova cartilha, a partir da Lei 7.805, a questão ambiental, tem que ter licença, a questão trabalhista, a questão da proteção e condições de trabalho para o trabalhador, os DPIs, também melhores condições nas instalações do garimpo, oferecendo mais segurança para os trabalhadores e também o entorno do garimpo, a infraestrutura
é um garimpo, mas está lidando com pessoas, com seres humanos, e tem que ter o mínimo de dignidade. Condições aí de um refeitório, as condições de banheiro, chuveiro, condições de higiene, condições de segurança. Não é uma coisa assim que nem antigamente, corria frouxo, corria solto e ia do jeito que dava e estava valendo. A cooperativa orienta, notifica, a cooperativa vai continuar fazendo esse trabalho, orientando, e quando vê algo errado no garimpo ou que está faltando, vai notificar e vai estabelecer um prazo para a devida adequação. Então, não esperam vida fácil nesta atividade. Órgãos, tanto o Ministério do Trabalho, Ministério de Minas e Energia, a própria FEPAM, o próprio IBAMA, Exército, Palácio da Polícia, a DAME, eles não nos dão vida fácil. A cooperativa está sendo muito cobrada, muito visada, tudo vem em cima da cooperativa. O setor todo no negócio dos minerais, extração mineral, comércio, exportação do nosso estado, do Rio Grande do Sul, está ancorado, está tudo ancorado na Cogamai. E então, hoje, o foco do Ministério do Trabalho, desses outros órgãos que eu citei, estão diretos em cima da Cogamai. Para vocês terem uma ideia, infelizmente nós tivemos uma perda de uma vida humana, de um associado, de um garimpeiro, que inclusive era blaster, um pai de família, vítima de um acidente fatal e trágico em Cristal do Sul. A cooperativa está sendo enquadrada e questionada, e parece que a gente vê num primeiro momento assim que a diretoria da cooperativa e os técnicos responsáveis são os culpados, estão sendo vistos como responsáveis por aquela morte, aquele acidente. Então vejam o tamanho da responsabilidade que a cooperativa carrega e os dirigentes e técnicos responsáveis têm sobre os seus ombros também. Só que nós também vamos cobrar uma postura e uma responsabilidade de cada frente garimpo, dos seus responsáveis e do seu garimpo. O garimpo que for notificado, for autuado, ele não se, num determinado período, não se adequar e não fizer por merecer, vai ser cortada a autorização. Infelizmente, vou ter que falar dessa forma, porque senão eles vão fechar todos os garimpos, de repente vão fechar a própria cooperativa, e nós não queremos isso, por causa de pessoas que não estão estando ciente de sua responsabilidade, vai penalizar todos os demais que estão se esforçando, estão trabalhando, estão cuidando, zelando para que cumprir aquilo que é estabelecido. Trabalhem dentro das normas, com segurança, o garimpeiro usando os EPIs, o garimpo tem que ter perfuração ao undo, ventilação, tem que ter o paiol, tem que ter o mínimo de estrutura. E se não for assim, gente, não vai funcionar. Os garimpeiros têm que estar vinculados à cooperativa com contrato de parceria. Então a cooperativa vai cobrar tudo estas questões aí de cada garimpo. E quem não tiver devidamente alinhado com as normas que os órgãos estão estabelecendo para a cooperativa, nós, para não prejudicar todo o setor dos 8 municípios, nós vamos ter que fazer alguns cortes. Alguns garimpos serão excluídos das áreas da cooperativa e alguns associados também. Eu não estou falando isso aí por mal, porque a gente está sempre orientando, está sempre conscientizando. O fiscal está indo no garimpo, o engenheiro está indo no garimpo, os demais técnicos, os engenheiros de segurança e técnicos de segurança estão indo orientando, mas o pessoal reluta naquilo que não está correto com as normas legais do Ministério do Trabalho e outros órgãos que a gente tem também lembrar. Nós estamos num ano de pandemia, não foi possível ainda realizar o curso de blaster. Tem garimpos que um blaster foi embora, não está mais aí, e só com blaster não conseguiu renovar as cartas e não conseguiu renovar os alvarás. Infelizmente, recebemos a notificação da polícia que esses garimpos estão irregulares, passível a multa e fechamento. Então, tornar ciente, eu sei que vocês também não têm culpa, porque estamos num ano de pandemia, não conseguiram colocar mais um blaster, mas a norma diz bem claro, tem que ter 2 garimpeiros com carta blaster e ter os 2 alvarás pagos da munição
para poder funcionar. Então nós não podemos contestar a notificação da polícia quanto a isso aí está irregular. Realmente temos que admitir que está irregular. Temos, mais uma vez lembrando, é possível, se você arrumar você tem um garimpo, tem só um blaster lá, você achar um garimpeiro que tem carta blaster e não está fazendo uso dela, pode pegar aquela carta desse garimpeiro e a sua lá e ir na delegacia, pagar as duas cartas e pagar os 2 alvarás e tornar o teu garimpo novamente incluído dentro da norma legal que o Palácio da Polícia estabelece e o próprio Exército. Inclusive, há poucos dias nós recebemos uma visita do Exército. O Exército está cobrando uma nova situação para a nossa munição. Há 2 anos atrás o Exército veio aqui e disse que era um artefato pirotécnico, nosso pólvora caseira. Agora vieram com uma norma, o Exército pronto para multar garimpo e autuar. A nossa pólvora é considerada um explosivo mecânico. Então nós estamos sendo enquadrados num novo procedimento. Inclusive essa semana foi levada toda a documentação no Exército de Ijuí. Estamos tornando ciente a vocês que modificou esse quesito aí também quanto ao Exército e quanto à polícia na questão do explosivo. Voltamos ao explosivo mecânico. Temos outros tantos assuntos, mas o tempo está se esgotando. E eu queria lembrar, diminuiu bastante nossos garimpeiros. Quando o fato da pandemia, muitos garimpeiros foram embora, saíram do garimpo, outros estão na agricultura e outros migraram para outros municípios, saíram da região. E já hoje, vou dizer para vocês, com todas as letras, já está faltando mercadoria, aquela mercadoria comercial já está faltando. E vai faltar mercadoria de todos os tipos, a mais procurada, a menos procurada. A demanda vai ser grande e a oferta vai ser limitada. Sabe que os garimpos hoje estão funcionando de forma precária. Muitos não trabalham na segunda-feira, muitos não trabalham na sexta-feira. E 3 dias por semana, média 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. Nós não vamos chegar a uma grande produção como era uma vez. É tornar ciente, quando você tiver uma mercadoria, valorize a tua mercadoria. Não tenha pressa para vender, porque se você não encontrasse, não tirasse a mercadoria, você ia ter que sobreviver igual. Então valorize, cuide, porque isso aí, quem vender mal vai se arrepender mais tarde e vai estar perdendo a oportunidade de fazer uma boa reserva de economia. Então, quero agradecer a atenção de todos e coloco a cooperativa à disposição sempre que vocês procurarem, precisarem, procurem a cooperativa. Nosso abraço e um bom fim de semana para todos. O informativo da Coogamai estará disponível nas redes sociais da cooperativa. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.